Olá, queridos alunos. É claro que você já sabe, já conhece, sou eu mesmo, pastor Enéas Pereira, pastor e professor de teologia, e nós estamos aqui, queridos, para gravar a nossa aula do livro de Daniel. Nós estamos aí numa sequência desse estudo e estamos aqui hoje para fazer a apresentação. Vamos orar a Deus? Pedir o direcionamento do Senhor, pedir que o Espírito Santo tome as nossas vidas, enche esse lugar, esse ambiente onde nós estamos reunidos. Alguns vão receber a aula gravada, né? E aonde quer que você esteja estudando, que Deus possa iluminar a sua mente, o seu coração, segundo aí as suas possibilidades de estudos. Alguns estudam no ônibus, outros estudam em casa, e assim cada um no seu ambiente de estudo. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida na tua presença, por mais uma aula. Queremos o direcionamento do teu Espírito, que o Senhor venha nos conduzir. Conduza o nosso entendimento diante do Senhor. Envolva a nossa mente, o nosso espírito. Queremos adorar o Senhor nesse estudo, no espírito, na alma e no corpo, por completo. Queremos nos entregar nesse momento de concentração com a tua presença, de contato com o teu reino. Com o nosso espírito, nós nos encontramos contigo, temos contato com o Senhor. Com a nossa alma receberemos, ó Senhor amado, o direcionamento do Senhor, e no nosso corpo irá fluir a graça do Senhor através das nossas vidas, daquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, queridos alunos, e nós vamos aí compartilhar a nossa tela. Já estudamos aí, né? Já tenho alguns vídeos gravados que foram entregues lá no grupo de alunos, né? Está lá no grupo de alunos. Vamos só fazer aqui uma recapitulação rápida. Então, nós temos aqui, olha só, a introdução ao livro de Daniel, nós já fizemos ela na aula anterior. Falamos sobre esses slides que está aqui na sua tela, falamos sobre esse futuro muito próximo aí, né? De Elon Musk, dos robôs, do útero artificial. Aí falamos também, começamos, né, a introdução sobre a estátua. Então vamos adiantar aqui. A estátua está aqui por completa. Então, nós ensinamos para o aluno que já participou da aula anterior, nós ensinamos o quê? Ensinamos que essa estátua, ela simboliza a régua da humanidade. É uma régua, a régua da humanidade, a régua do tempo. Seria como se você pegasse uma régua de 30 centímetros, aqui seria o primeiro centímetro e aqui seria os últimos. Então, de forma que nós estamos caminhando na história nessa régua. Nós falamos sobre a cabeça de ouro, que era o reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Falamos do peito e dos braços de prata, não é isso? E falamos, agora vamos falar na nossa próxima aula sobre o ventre de bronze. Olha só, isso aqui é bronze, tá certo, gente? Então, essa é a régua da humanidade, a régua da história. O que estava acontecendo? Quando o rei tem o sonho e Daniel decifra esse sonho, o que é que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando o futuro da humanidade para aquele rei. E quando Daniel traduz o sonho, Deus está mostrando para ele o futuro da humanidade, como que seriam os governos na humanidade. Então, o primeiro governo, o governo do Nabucodonosor, lá o rei da Babilônia, que durou aproximadamente 70 anos de cativeiro do povo de Deus, onde eles foram subjugados pela cabeça de ouro, que era Nabucodonosor. Depois entra um reino inferior, que é o peito e os braços de prata. Nós falamos sobre eles na aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre o ventre, né? Vamos falar aqui sobre o ventre. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá certo, gente? Estão acompanhando aí certinho, bacana. É claro que o aluno já sabe, olha, você precisa ter assim é, uma Bíblia, né? Uma Bíblia escrita, uma Bíblia ou de papel, como essa que eu te apresentei, ou uma Bíblia online no seu celular. É necessário, é claro, você ter uma Bíblia para examinar as Escrituras. Nós estamos lendo durante a semana o livro do profeta Daniel. Profeta Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós vamos ler do 1 ao 6,
livro do profeta Daniel. Eu espero que você já tenha feito a sua leitura e já está lá no capítulo de número, pelo menos no capítulo de número 5 e amanhã o de número 6. Amanhã à noite nós teremos aula gravadas, né? Nós teremos aulas online, melhor dizendo. Vamos voltar aqui então. Olha só, nós falamos sobre a cabeça de ouro, está aqui a cabeça de ouro. Nós falamos sobre a cabeça de ouro, nós falamos sobre o peito que está aqui, olha o peito aqui, ó. Está aqui o peito e os braços de prata. E hoje nós vamos voltar a falar sobre o ventre, olha, o período do ventre e coxas de bronze. O período do ventre e coxas de bronze, o que ele significa, né? O que é que ele significa? O período do ventre e das coxas de bronze. O que ele vai eh, significar? É o que está aqui na nossa tela. Nós vamos ver aqui na nossa tela, olha só. O outro império que se levanta, representado pelo ventre e coxas de bronze, e que sucederia ao anterior, então um vai derrubando o outro, é o Império Grego. Então foi o Império Grego, ele vem depois dos peitos e braços. Então veio o Império Grego. O Império Grego, que nós vamos ter algumas orientações, tem alguma coisa aqui falando, olha, o Império Grego ele acontece quando? Entre 332 a 167 AC, que nós aprendemos na aula passada essa sigla. AC é antes de Cristo. Então, antes de Cristo, ele começa ali no 332 antes de Cristo, e ele vai até o 167 ali antes de Cristo. Está quase chegando na era cristã. Então, ele surgiu através de quem? Ele surgiu com Alexandre. Aqui diz o Magno, que é um dos nomes de Alexandre o Grande. Ele fica mais conhecido como Alexandre o Grande, o jovem que vai conquistando todo o mundo antigo. Ele conquistou todo o mundo antigo. Diferente, vai falar aqui no nosso estudo também, olha só. É, quando esse general e grande conquistador passa a dominar o mundo, então conhecido, né, o mundo então conhecido, este domínio de Alexandre, ao que tudo indica, não era almejado somente na área política, mas também na área cultural. Então, o que que acontecia? Quando Alexandre o Grande ele conquistava uma nação, ele discipulava aquela nação. Então, aquela nação, por exemplo, se fosse o judeu no tempo do judeu, aquela nação ela tinha uma língua, o hebreu, ou o hebraico, era a língua dos judeus. Mas Alexandre o Grande, ele vem e ele coloca o quê? Ele vai colocar agora a língua da nação dele, para dominar a nação. Ele não domina somente politicamente, toma o governo politicamente, mas ele também toma um governo cultural. A cultura começa a mudar. Então, quem tinha uma cultura de judeu, agora vai passar para uma cultura grega. Uma cultura grega. E na cultura grega as coisas são diferentes, os ensinamentos são diferentes. Então esse governo foi marcado com essa diferença. Então ele entra na nação e ele anula a língua da nação, ele muda a identidade das pessoas. Ele tenta mudar a identidade das pessoas. Portanto, nós vamos ver aqui, olha só, né? Portanto, nós vamos ver que na época de Cristo, onde que está aqui, está bem por aqui, olha. Olha só, na época, está aqui, olha, na época do nascimento de Cristo, apesar de o império em vigor já ser o Império Romano, a língua tida como universal era o grego. Por quê? Porque antes vem o governo de Alexandre o Grande. Antes desse governo cair e o governo de Roma assumir. Antes do governo grego, a Grécia cair, o governo antes desse governo cair, o governo ele alcança, quando o governo de Roma assume e derruba ele, ainda está ali estabelecido, porque antes dele cair, ele estabelece, né, no mundo antigo a cultura grega.
A cultura grega, o falar, os costumes grego. Então ele vai, que tinha muita filosofia, o grego fala muito, né, da filosofia, dos grandes pensadores, dos filósofos que são gregos. Então a cultura grega estava entranhada na nação, porque ele discipulava a nação com a cultura grega. E isso tudo falando acerca do quê? Da visão que nós começamos lá em Daniel, profética e futurística. Então começa lá na cabeça de ouro e agora nós já estamos aqui o quê? No ventre, na cintura, no ventre, né? De bronze, tá certo, gente? Então, Alexandre o Grande, ele conquista o mundo antigo, infiltra a sua cultura, a cultura passa a ser muito forte, a língua muda, até o tempo de Jesus, já assumido por Roma, nesse tempo, Alexandre o Grande cai, e os seus generais também vão cair posteriormente, e vai entrar o governo de Roma. Já nos tempos de Jesus, no primeiro século, aí nós vamos encontrar qual era a língua que se era falada. Era o grego. Quando nós vamos estudar, nós encontramos o grego chamado grego koiné. O grego koiné, que significa o que é o grego koiné? É um grego comum, ou seja, falado mais pelo pessoal da periferia. É um grego comum, falado e entendido pelo pessoal da periferia, pessoal de classe média baixa. Esse pessoal falava o grego comum, porque o grego mais polido já era mais para os magistrados, as pessoas que estudavam um pouco melhor, tinha um pouco mais de cultura, tinha dinheiro, e já estava ali no outro patamar de classe social. Então tinha um outro grego que era falado, mas o grego comum era o grego koiné, que esse era um grego que todo mundo entendia. Por isso, a escrita na cruz de Jesus, ela foi escrita em três idiomas, e um dos idiomas era o grego, porque todos que passassem por ali iriam olhar, iriam ler o que estava escrito. Então, era uma língua universal, comparada, a gente vai colocar aqui, para nós hoje, ela era representada, ou era comparada com o inglês. Então, o inglês hoje no mundo inteiro, a língua, né, o inglês, ele é falado no mundo todo e compreendido por muita gente. Então, assim era o grego nesse período de Alexandre o Grande. Eu vou procurar o filme, vou deixar uma indicação do filme Alexandre o Grande para vocês assistirem, para vocês estarem fazer essa viagem de volta a essa régua da história, tá bom, gente? Porque isso é muito importante para a gente entender as profecias do Apocalipse. Por isso estamos estudando aqui o livro de Daniel. Então, vamos para o nosso próximo. Isso, nosso próximo, ver se eu quero acrescentar alguma coisa aqui, ainda nas pernas, as coxas e ventre e coxas de bronze, mas é isso mesmo, já falei tudo que é o grego comum, né? Que era semelhante ao inglês para nós nos dias de hoje, era o grego comum. Lembrando ao aluno, não esquece de fazer a sua leitura, isso é importantíssimo para você entender do que estamos falando, fazer a sua leitura bíblica do livro de Daniel. Então, nessa primeira semana de aula, nós temos o desafio de estudar os 6 capítulos, Daniel 1 ao 6, tá certo, gente? Vamos para o próximo, então. Qual era o próximo? O próximo governo que ia vir sobre a estátua. Olha que interessante, nós começamos na cabeça da estátua. Vamos adiantar aqui para o aluno se identificar. Nós começamos o estudo aqui, ó, na cabeça da estátua. Já decorremos aqui, né, o peito e os braços, e agora já fizemos essa parte, falamos desse governo, que é o governo grego, e agora vamos entrar no governo das pernas e pés de barro. Vamos lá, então, para as pernas, o período das pernas de ferro. Agora entra no período das pernas de ferro. No período das pernas de ferro, o que diz aqui, olha, o próximo desse império, que é representado pelas pernas de ferro, é o Império Romano. Então, o Império Romano representa as pernas de ferro, tá certo? Ele começa ali no ano 63 a 476. Olha que agora inverte. Agora inverte. Anteriormente, a gente vai ver o número maior aqui na frente e o número menor aqui. Ou seja, o número maior começa primeiro e o número menor termina.
Mas aqui virou, aqui não é mais AC, aqui é DC. O aluno pega lá, por favor, pega o seu caderno de anotação, pegue a sua caneta e anote aí o que significa DC. O que significa essa sigla DC? Coloca aí, depois de Cristo. Então, depois de Cristo, nós estamos falando aqui o ano 63 depois de Cristo. Cristo, ele vai abrir, né? Cristo, ele vai abrir um novo tempo. Um novo tempo ele vai abrir, um novo século, uma nova era. Aí vai dividir o mundo antes de Cristo, que é o AC, e depois de Cristo, que é o DC. Depois de Cristo, nós estamos aqui no ano 63. No ano 63, depois de Cristo, Roma vai assumir, derrubando o governo de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele vai morrer. Vão assumir o governo os generais de Alexandre o Grande, os generais dele, os quatro generais vão assumir o governo, mas aqui em Roma ele é derrubado. Em Roma é derrubado. O Império Romano vai tomar conta agora do ano 63 em diante. As datas aqui apresentadas possuem grande significância para os judeus, ok? Então são datas que têm grande significado para o judeu. Por quê? Porque nesse meio em que Roma vai governar, nós temos uma chamada Guerra dos Macabeus, que foi um tempo que o povo de Israel conseguiu ficar livre da opressão de Roma. Uma parte do povo de Israel ficou livre da opressão de Roma, enquanto eles governavam o restante do mundo. Mas depois eles também são governados por Roma. Aí todo o mundo antigo foi governado por Roma. Se você puxar o mapa do mundo antigo, você vai ver que ele está todo em vermelho, porque era o chamado manto de Roma. O manto de Roma cobrindo toda a terra, que é o que eles fazem até os dias de hoje. Nós vamos aprender um pouco mais ali na frente. Então vamos prosseguindo aqui, olha aqui, olha. As datas, tá? É muito significar, tem uma grande significância para os judeus. Entre o final do domínio grego e o início do romano, há um lapso de tempo de aproximadamente 100 anos. Então, durante um século, o que que aconteceu durante um século? Depois da queda dos gregos, teve 100 anos antes de iniciar o governo romano. E nesse tempo houve o quê? Houve um lapso de tempo, aproximadamente 100 anos, que seria o período conhecido como independência dos macabeus, que esses macabeus eram judeus. Esses macabeus eram uma família chamada os macabeus. Quando os judeus, liderados pela família judia, apelidada de macabeus, que alguns pensam ter relação com o termo hebraico martelo, conseguem, eles conseguem um período de relativa independência em relação às potências mundiais. Mas eles, o que aconteceu com eles? Eles não resistem e sucumbem diante do general romano, o general Pompeu, no ano 63. No ano 63 depois de Cristo. No ano 63 AC, antes de Cristo, né? Já está chegando ali, está deslumbrando a vinda de Cristo. Esses macabeus, eles conseguem ficar ali da queda, resistindo ali os gregos por 100 anos, eles ficam como que independentes. Mas aí entra o Império Romano e com as pernas de ferro fala de um governo de ditadura, um governo de ditadura são as pernas de ferro, um governo de ditadura. Então você não tem opção, é aquilo, pronto, e acabou. Então esse é o governo de ferro que aconteceu ali com a conquista de Pompeu. Tá certo, gente? Então vamos lá, vamos ver aqui. Isso, bacana, nós já falamos aqui. É o período das pernas de ferro, né? Já falamos aproximadamente. Foi conquistado ali pelo. E se o aluno tiver uma curiosidade, o aluno quiser, anote aí também. Dá um Google, vai no Google e puxa lá a Guerra dos Macabeus. Aí você vai ver a história dos Macabeus, que é muito interessante também. É claro, tem um peso interessante de história, histórico, tá bom? Um peso histórico, mas não um peso bíblico. Um peso bíblico não tem, um peso histórico é do que aconteceu na história enquanto o mundo está desenhando a sua história,
o reino espiritual também está trabalhando ali juntos, tá certo, gente? Então vamos lá. Agora nós vamos para onde? O período dos pés e dedos em parte de ferro, em parte de barro e ferro. Agora nós já estamos na estátua, vamos lá conferir. Nós já falamos da cabeça, já falamos do peito e braços, já falamos do ventre, das pernas de ferro, o governo romano, um governo ditador, governo de ferro, e aqui os pés, que é barro misturado com o ferro, que é o que nós vamos ver agora. O barro misturado com o ferro. Como que seria isso? É o barro misturado com o ferro. Vamos lá. Olha aqui. Por último, surgirão alguns reinos, representados pelos pés e dedos em partes de barro, figurativo de democracia. Então, o barro, ele junta, né? O barro tem o trabalho de juntar a massa. Então, esse era o propósito, seriam governos que se levantariam para se unir o barro com o ferro, ou seja, unir a democracia com a ditadura. Os pés e dedos em par de barro, significativo, o significado é figurativo de democracia. Então, a parte do barro significa democracia. E a parte de ferro, ela é figurativa de ditadura. Ou seja, o barro tentando unir com a ditadura para governar. Então, esse é um tempo de governo. E esse tempo de governo aqui, qual é esse tempo? Da estátua. Esse tempo nós não participamos. Esse tempo a nossa geração não participou. Esse outro tempo a nossa geração não participou. Do governo romano, que era só ditadura, mãos de ferro ali no governo, nós não participamos. Mas e o governo de ditadura com o barro? Essa união do barro com o ferro. É esse governo que nós estamos nos dias de hoje. Esse governo que nós estamos nos dias de hoje é o governo do barro com o ferro. É ele que nós estamos hoje e é onde nós vamos falar daqui, tá certo, gente? Então, olha só. O último reino representado pelos pés e 10 dedos diz respeito ao anticristo e os seus reinos confederados, ou seja, a união, o barro, que é a democracia, que é o que nós vivemos hoje na maior parte do mundo, unido com a ditadura. Então tem aquela força do ferro, a força da ditadura, mas tem o barro que amolece, que dá liga, que faz esse meio-campo, né? Que faz esse meio-campo. Pode ver, por exemplo, hoje as nações do mundo, as nações que são democráticas, elas têm uma ligação com as nações que são ditadura. Por exemplo, a China, né? A Coreia é ferro, é ditadura. Mas tem uma ligação com outros países que já têm democracia. Então é o barro se moldando ao ferro para caminhar junto, para governar junto. Lembra que esse sonho ele é profético, saindo lá de Daniel, e ele é futurístico, falando do Apocalipse, das coisas finais. Então, quais são os dias da história que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo os dias dos pés, do barro misturado com o ferro através dos pés. É isso que nós estamos vivendo. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos examinar as Escrituras, olha, examinando as Escrituras, no livro de Apocalipse. Apocalipse, para enriquecer o conhecimento dos alunos, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, não João Batista, porque João Batista já havia morrido, mas pelo apóstolo João, apóstolo de Jesus Cristo. Foi escrito por apóstolo João ao livro de Apocalipse, tá certo? João também escreveu o livro do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito pelo João do Apocalipse. João também escreveu o Evangelho de João, ele escreveu primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João. E depois ele escreve o
Apocalipse de João, ele escreve Apocalipse também, tá certo? 17:12, vamos ver o que diz a palavra do Eterno para nossas vidas. Apocalipse 17:12, abriu sua Bíblia aí, vai lá conferir, abre sua Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia, assim como eu estou usando aqui, nessa aula. O versículo, o AP significa Apocalipse, capítulo 17 é o número grande na Bíblia, e o 12 é o número pequeno, é sempre assim. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por uma hora, por uma hora, juntamente com a besta. Então vamos lá. Agora é João trazendo essa revelação. A besta de 10 chifres, né? Ele está falando o quê? Dos pés, do período do governo dos pés, dos 10 dedos dos pés. Isso já aconteceu, professor? Não. Isso é futurístico, isso ainda vai acontecer no futuro próximo. Futuro próximo quando? Daqui 100 anos? Não sabemos. Daqui 200? Não sabemos. Daqui 1000 anos? Não sabemos. Só o Eterno sabe. Mas no decorrer da história, nós já estamos vivendo em partes esse governo, que é uma união de democracia com ditadura. Então não há uma oposição, há uma união. Porque se fosse uma oposição, todos os governos de democracia iriam se voltar contra os governos de ditadura. E nós temos os governos de ditadura, como a Venezuela é ditadura. Como quem mais que é ditadura, gente? O do Fidel Castro lá, Cuba, é um governo de ditadura. Mas o que é que eles têm em comum? Eles têm que os outros países o toleram. Então é a união do barro com o ferro. A ditadura está aí, mas o barro está se moldando na ditadura, se moldando o ferro para poder governar o mundo, para que o mundo seja governado. Inclusive, o presidente Lula teve um tempo em um dos seus mandatos que ele faz uma parceria com o governo de Cuba e traz vários médicos cubanos para trabalhar como médico no Brasil. Fez essa, né, essa união. Então, é a democracia se unindo com o ferro, que é a ditadura. O barro unindo com o ferro. No Brasil, nós tivemos isso. Né? No governo do Lula, vieram da ditadura. Né? Vieram da ditadura os médicos. Da ditadura de Cuba vieram os médicos, se uniram com a democracia, é o barro se unindo com o ferro. E isso já está acontecendo a todo o tempo no mundo. Então, nós estamos vivendo esse governo. E ele vai se intensificando, ele vai se intensificar aqui, tá bom, gente? Então, eu acredito que você já entendeu isso. E aqui, no texto bíblico, nós vemos isso muito claro. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 dedos dos pés são 10 reis, ele simboliza 10 reis, 10 governos, 10 governos, 10 líderes governando. Então é isso que significa. Então nós chegamos aqui, nessa conclusão, nós chegamos aos pés da estátua. Aos pés da estátua é aonde nós chegamos aqui. Tá certo? Para ir para o próximo passo, nós vamos agora, então, para a nossa eh, para o nosso intervalo e depois a gente volta para mais uma aula na sequência. Tá certo, queridos alunos? Então, voltamos aqui na tela cheia e eu vou deixar aqui um recado para você. Olha, as nossas aulas, elas têm uma duração de no máximo 40 minutos, entre 35 e 40 minutos. Por quê? Porque isso é um padrão da psicologia também, para o aluno poder se concentrar no que ele está fazendo, na leitura e nessa aula, tá bom? Então ele tem essa duração aí. O aluno deve reservar um tempo para os seus estudos. Nós deixamos no caderno de exercício para vocês a leitura de Daniel, capítulo 1 ao capítulo de número 6. Todo aluno do curso, ele precisa estudar o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6. Por quê? Porque nós teremos o teste de conhecimento e você vai ser examinado através do teste de conhecimento. Tá bom, gente? Então tá certo. A gente volta aí daqui a pouco, na próxima aula gravada, na próxima videoaula, com a próxima videoaula. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e ótimo dia, ótima noite, dependendo do que você está estudando.